Olá pessoal, deixa eu voltar aqui os slides. Eu me chamo Anderson Fontinelli, eu sou educador do CPV, do SEASM, da Maré. A nossa aula é sobre o amanhecer cósmico, o surgimento das primeiras estrelas. Isso está ligado aos hidrogênios. Essa aula eu tirei do artigo da revista científica, né? Scientific American Brasil, da edição de maio de 2014. O artigo tem o mesmo nome do slide aí do começo. E vamos aí nessa viagem cósmica. Bom, o Big Bang, ele era uma singularidade, né, de acúmulo de energia que explodiu. Aí vocês vão dar uma olhada aqui, que nesse 2 aqui, ainda tinha emissão de luz, né? Então ele explodiu, emitiu luz e começou a se resfriar. Nisso foram formados os prótons, os elétrons, os neutrinos, enfim, as partículas subatômicas. No 5 começou a formar o hidrogênio, né? Era condições apropriadas para a formação do hidrogênio. Vale ressaltar que o Big Bang também, nessa explosão, né, emitiu também radiação ultravioleta. E os hidrogênios eram capazes de absorver essa radiação ultravioleta, tá? Esse período do Big Bang, esse interstício aí escuro, é chamado de Idade das Trevas do Universo, né? Então, no 6 ali, que vocês podem ver, começou a surgir as primeiras estrelas, as primeiras estrelas supermassivas, tá? Os slides, a cor violeta, é exatamente porque o hidrogênio é capaz de absorver aí a radiação ultravioleta, que eu vou falar mais para frente sobre radiação. Bom, ao passo que os hidrogênios eram formados, a matéria escura também se formava. E se acumulava em nuvens chamadas de halos. A matéria escura, a gente não sabe as propriedades dela e nem a natureza dela. Uma brasileira chamada Marcele, ela é professora e pesquisadora lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, e ela estuda sobre isso, para saber as propriedades e a natureza da matéria escura. Bom, os halos, eles interferiam diretamente nos átomos, né, de hidrogênio, fazendo com que eles se acumulassem no ponto gravitacional, esse gás, né, se acumulasse no ponto gravitacional. E ao passo que ele aumentava a sua massa, ele aumentava também sua temperatura devido ao atrito entre eles. Bom, e aí a gente entra na formação das estrelas, né? Então a gente vai falar sobre duas formações: as estrelas primordiais, as primeiras estrelas supermassivas, e as estrelas como a nossa, com materiais mais pesados, como carbono e oxigênio. Então, as estrelas primordiais, como elas eram feitas majoritariamente de hidrogênio, o hidrogênio é um material muito leve, então precisava que fosse acumulado muito hidrogênio, né, para que ele conseguisse fazer a fusão nuclear e desse ignição no combustível nuclear. E a fusão, ela emite uma energia muito maior do que a fissão nuclear. Fissão nuclear, que a gente tem um exemplo aí das bombas de Hiroshima e Nagasaki, com a Big Fat e a Little Boy, tá? Então, a fusão nuclear do átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio formando o hélio deu aí uma sequência no combustível nuclear das estrelas, tá? Então, como precisava de uma grande quantidade de hidrogênio, né, chegando a massas de 100 a 1 milhão de massas solares. Bom, a nossa estrela aqui, ela é composta por carbono, oxigênio, materiais mais pesados, né? O que acontece? Esse ponto gravitacional que acumulava, né,
majoritariamente hidrogênio, mas também oxigênio e carbono, lítio, enfim. Isso confere a essa estrela maior densidade. E o que a gente precisa é de densidade para que os átomos de hidrogênio e de hidrogênio comecem a fazer a fusão nuclear, né? Então, como era muito denso, porque se trata de materiais mais massivos, a ignição se dava mais rápido. Uma diferença entre as estrelas primordiais e as estrelas como as nossas é que as estrelas só de hidrogênio elas queimavam o combustível nuclear muito mais rápido, diferente da nossa. Você pode ver que no esquema aqui de cima, que a nossa estrela se trata de uma anã amarela. Então, daqui a bilhões de anos ela vai se tornar uma gigante vermelha. Muito provável que queime a gente, né? Ou queime a humanidade. A gente não que a gente vai estar morto, mas queime a humanidade se a gente não conseguir explorar outras coisas aí no universo. E vai findar em uma anã branca, que é composta majoritariamente por carbono e oxigênio, tá? Bom, essas primeiras estrelas, as primeiras estrelas supermassivas, algumas delas findaram em buracos negros, né? Elas geraram supernovas e os buracos negros, o que acontece? Quando a estrela vai morrer, ela faz uma contração. Ela contrai e explode. Se ela contrair e explodir a ponto de romper o tecido do espaço-tempo, aí se tem um buraco negro. Esse buraco negro ele consegue absorver tudo que entra na sua rota de colisão ali, na sua órbita. Então, eles sugavam os gases, que esses buracos negros também deixavam parte desse gás escapar, dando aí origem aos quásares. Esse resquício de gás, ele tinha uma cor avermelhada e que piscava. E aí eles deram o nome de redshift. E esse redshift ele tem escalas. Um redshift encontrado em 1991 na Califórnia foi um redshift de 4,9, equivalente a 2,5 bilhões de anos. Né? Muito próximo aí do Big Bang, que tem 13,8 bilhões. Né? Nos anos 2000, foi encontrado um redshift de 7,084, que mostra aí um tempo do Big Bang a esse buraco negro que emitiu esse redshift, esse quasar, de 770 milhões de anos após o Big Bang, tá? Bom, agora a gente vai explicar do porquê que a gente enxerga as coisas vermelhas e algumas azuis. Bom, o laboratório dos astrônomos é o espaço. Eles olham alguma coisa que está tendendo a uma cor vermelha, isso quer dizer que esse objeto ele está se afastando da gente. Por quê? Quando ele está se afastando da gente, ele emite um comprimento de onda maior e com um pico menor. Olha aqui, comprimento de onda do vermelho. E isso confere uma cor a ele avermelhada, tá? Então, há outros objetos que se aproximam. Eles são raros, tá? A maioria é redshift. O que isso infere? O que a gente pode inferir sobre isso? Que o espaço está em expansão, porque a maioria das coisas são observadas de cor vermelha. Então, estão se expandindo. Há os outros objetos que estão se aproximando, que eles são raros, são os objetos que têm blue shift, que tem cor azul. Então, esse comprimento de onda, já que esses objetos estão se aproximando da gente, esse comprimento de onda tem menor comprimento de onda. E os seus picos eles são maiores. Dá para ver aqui na cor azul. O pico de onda dele é muito maior, tá? Do que o pico de onda da cor vermelha. Então, eles estão se aproximando, as ondas são menores e com um pico maior.
Isso confere uma cor azul, por isso que são chamadas de blue shift, tá? Aqui também tem só uma escala aqui para vocês entenderem como é que tipo de tamanho seriam as ondas, né? E aqui as cores. Aqui é o espectro visível da luz. Bom, explicando isso, agora a gente vai para um vídeo, né, sobre buracos negros. Então, uma das propriedades dos buracos negros é essa manutenção do movimento, né, do universo. Eu costumo dizer que o Homem-Formiga ele não entraria em um mundo quântico, ele se tornaria um buraco negro, né, segundo esse vídeo aí. Então vocês puderam ver que
os buracos negros eles são muito massivos, né? Assim, tem que desvincular um pouco desse conceito de pesado, porque peso é força, tá? Mas eles são muito massivos, tá? Também peso, né? Porque tem massa e gravidade. A gente pode usar esse conceito, mas para mostrar que eles são massivos, a gente não pode usar o conceito de pesado, tá? Vamos falar agora sobre a reionização do universo, né? O que é isso? Quando os hidrogênios foram formados, né, eles receberam radiação, formaram ali as primeiras estrelas, só que eles eram consumidos, né? Essa energia e essa radiação ela era liberada e ia sendo consumida. Então, esse hidrogênio que antes se tornava radioativo, ele se tornou um hidrogênio neutro. E aí, para que ele pudesse ter força suficiente para fazer novas estrelas, para, enfim, começar a nova fusão nuclear e dar processo de continuidade, ele precisava de radiação, tá? Então, a reionização é um dos mistérios. A gente não sabe como foi que os átomos de hidrogênio se reionizaram, né? Então, tem duas teorias. A teoria de que os buracos negros, nessa emissão de radiação, conseguiam os hidrogênios conseguiam absorver essa radiação. Só que tem um furo nessa teoria. Essa radiação que os buracos negros emitiam não era suficiente para todos os hidrogênios no universo que ali existiam. Então, a outra teoria é que galáxias formadas depois das supernovas, elas tinham essa resquício dessa radiação, né? Como vocês podem ver aqui, essa foto aí é de uma nebulosa chamada Véu da Bruxa. Ela tem essa cor aí. Ela tem essa cor aí exatamente porque emite uma radiação aí entre o azul e o violeta e o ultravioleta. Conseguiam aí emitir a radiação para que os hidrogênios conseguissem absorver. Aqui eu mostro os isótopos, né, dos hidrogênios, o deutério e o trítio. O trítio ele existe em muita pouca quantidade aqui na Terra, e o deutério a mais do que o trítio. O que predomina mesmo é o do hidrogênio. Alguém deve estar falando comigo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem o material e vamos nessa. Quem se interessar pode falar comigo, tá? Beijos.